O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Agora, repercussão em Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, ele deixou o cargo de deputado, ele tentou o Senado, não se elegeu e perdeu o foro e foi preso nesta quinta-feira. Luciana. É isso mesmo, Tiago. A gente teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, que justifica o seguinte, que reiteradamente, várias vezes, centenas de vezes, o ex-deputado Daniel Silveira descumpriu determinações daquele tribunal. Alexandre de Moraes lembra que desde a decisão de fixar multa de R$15 mil no caso de descumprimento, de continuidade das ações delitivas, Daniel Silveira simplesmente violou totalmente os termos, concedeu 3 entrevistas, ele estava proibido de utilizar as redes sociais, utilizou as redes sociais e, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ainda danificou aparelho, a tornozeleira eletrônica, que é utilizada para fazer esse monitoramento e, por diversas vezes, o equipamento foi danificado sem qualquer tipo de justificativa dada por parte do ex-parlamentar. Por isso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não houve uma outra ação a não ser a determinação de novamente a prisão preventiva do Daniel Silveira. Das informações que chegam é de que durante a prisão foi também apreendido um alto valor em dinheiro. Tudo isso está sendo monitorado, está sendo contabilizado pela Polícia Federal, que prometeu divulgar uma nota logo mais. Bom, estaremos acompanhando, Luciana, daqui a pouco outras informações, girando os nossos comentaristas, Nelson Kobayashi. A gente já falou muito sobre essa decisão e com esses detalhes que a Luciana traz, que nova avaliação é possível fazer desta prisão e também falando sobre essa denúncia do senador Marcos Duval, inclusive acusando Daniel Silveira de discutirem uma espécie de um golpe na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, em relação a essa prisão, eu queria destacar agora, que a gente ainda não havia falado, a respeito dessa quantidade de dinheiro encontrada na casa dele. A gente precisa se lembrar que dinheiro ainda é objeto lícito. Não é droga, não é fruto de contrabando, não é nenhum objeto proibido no Brasil. Então, pode ter dinheiro em casa. E isso, por si só, não é crime algum, especialmente se estiver declarado. A boa-fé, ela precisa ser presumida, né? A boa-fé se presume, a má-fé é que se comprova. Então, o fato de ter muito dinheiro em casa não é crime. A gente precisa ter isso muito, muito claro, né? Até porque ele vinha sendo alvo de diversos bloqueios, né? Bloqueio de rede social e bloqueios de contas bancárias também. Então, é natural que ele tivesse dinheiro em casa para que pudesse, com o dinheiro em espécie, efetivar as suas compras, enfim, e movimentar a sua vida financeira com o dinheiro em espécie. Só esse detalhe. Em relação à participação dele nessa denúncia feita pelo senador Marcos Duval, aparentemente, pelo que a gente tem acesso, ainda é muito pouco material, não dá para aprofundar, mas o Marcos Duval aparentemente atribui ao Daniel Silveira a figura de interlocutor do presidente Bolsonaro, o que eu acho muito difícil, porque diante de todas as coisas que estavam acontecendo com o Daniel Silveira, sendo ele um alvo típico do judiciário brasileiro e, portanto, grampeado, portanto, fiscalizado, né, supervisionado, até com tornozeleira eletrônica, eu acredito que o presidente Bolsonaro não escolheria o Daniel da Silveira para ser um interlocutor, para levar uma mensagem criminosa a alguém. Então, a gente tem que analisar com muito cuidado essa denúncia, né? Será que o Daniel Silveira seria o escolhido para levar uma proposta criminosa a alguém? Assim, são informações que parece que não casam. Bom, Diogo, essa talvez seja a principal notícia do dia. A gente ouviu, inclusive agora há pouco, o vídeo, o senador falando que ia soltar uma grande bomba, que inclusive em breve, em poucos dias, vai sair uma reportagem onde ele detalha essa denúncia em que ele foi coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a gravar de forma escondida o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de forma que o comprometesse. De qual forma essa denúncia, o que ela pode desencadear? Pois é, Adriana, ainda precisamos saber mais detalhes sobre a denúncia em si, mas de fato, se comprovada essa denúncia, essa afirmação do senador Marcos Duval, obviamente que reforça a tese
de que o presidente Jair Bolsonaro realmente buscou, ou teria buscado, uma forma de reverter o resultado das eleições de maneira ilícita, né? A gente tem aquele episódio da história da minuta, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e segundo essa minuta haveria ali uma intenção de declarar um estado de defesa, uma intervenção, inclusive militar, no TSE, para reverter o resultado das eleições. Lembrando que o presidente Bolsonaro, no ano passado, havia dito, inclusive, que havia tentado, dentro das quatro linhas, reverter o resultado das eleições, né? Teoricamente, na cabeça dele, não incorrendo em nenhum tipo de crime. Obviamente que a denúncia do Marcos Duval confirma ou reforça essa tese, se for comprovada, se houver indícios, provas de que ele está falando a verdade. O fato dele citar ali o Daniel Silveira como possível interlocutor dessa proposta realmente é algo que pode ou não ser verdade, né? Não é possível dizer, porque só a intenção em si de interferir no processo ou fazer algum tipo de coleta de provas ilegal contra um ministro do STF, quer dizer, tudo isso já é bizarro o suficiente, então não seria de surpreender que Daniel Silveira pudesse ser o escolhido para isso. Em relação à questão do dinheiro, concordo com o Kobayashi, porque, de fato, a gente precisa lembrar que no ano passado, não apenas Daniel Silveira, mas também a esposa dele teve contas bloqueadas, né? Inclusive, a defesa de Daniel Silveira afirmava que isso impossibilitava a própria sobrevivência do casal. Então, a necessidade aí de ter dinheiro em espécie acaba se justificando. É preciso saber se esse dinheiro tem origem lícita. Eu acho que isso é o mais importante nesse caso específico.